Bom dia. Bom dia a todos. Muito desanimado, né? Bom dia! Melhorou muito. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui, porque realmente nós temos plena consciência do quão difícil é estarmos aqui juntos num momento, num dia de trabalho e ter a liberação, né, de todas as nossas lideranças para estarmos aqui. Então, muito obrigada. Eu acho que isso já representa, né, a parte da nossa responsabilidade e do comprometimento com o ensinar e com a aprendizagem que nós estamos buscando atingir a cada dia mais. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a presença dos docentes e também a presença dos nossos dois palestrantes de hoje, Bernardo e Gaspar, que irão contribuir muito conosco a respeito de novas metodologias de ensino. Iniciando, então, algumas pessoas que estão nessa sala, eu já conheço com maior proximidade, né? Já tenho a oportunidade de trabalhar constantemente. Muitas pessoas eu conheci também passando por um processo, né, de edital docente para a Escola de Contas, então tive o prazer de conviver com essas pessoas, atuar e aprender com elas. Outras pessoas no ambiente de trabalho do tribunal, né, eu pude conviver com maior proximidade, e outras pessoas ainda pretendo conviver bastante, né, que tenhamos aí muita proximidade, muita troca de conhecimentos. Então essa é uma oportunidade para nós iniciarmos esse processo também. Na verdade, eu tenho certeza de que todos já sabem exatamente o meu nome, né, mas nem todos me conhecem com profundidade. Então, vou fazer uma breve apresentação e ao longo do nosso contato, né, na escola e no tribunal, não tenho dúvidas que nós teremos uma oportunidade maior. Eu, né, me chamo Karen, a minha formação, na verdade, é na área de administração, tá? Tenho uma especialização em marketing, que é uma área que eu gosto bastante, com um mestrado em engenharia de produção e o doutorado em educação. Aí vocês vão pensar assim, bem eclética, né? Gosto disso. Então, por isso, sou muito curiosa também, né? Tá aqui o Carlos Leandro, que não me deixa mentir, que eu faço 1,5 milhão de questionamentos para ele todas as vezes que nós nos encontramos. E eu acho que essa é a proposta do tribunal, né? Na verdade, o tribunal eu enxergo como muito rico em conhecimento. Por quê? Porque, na verdade, nós temos várias formações e todas as formações se complementam. E é isso que é o mais importante. Na verdade, não existe uma formação que tem que se destacar. Todos os conhecimentos são válidos. E quando eu consigo gerar essa integração e essa troca de conhecimentos, eu consigo ter um resultado muito melhor do que se eu estivesse trabalhando de uma forma isolada. Isso é o que eu acredito e eu acho que é a tendência do que nós temos no mundo hoje. É a nossa realidade. Então não existe mais a vivência de eu ter um curso isolado e eu acreditar que aquele curso isolado vai trazer um resultado que realmente seja efetivo para a minha proposta. Não. Na verdade, eu tenho vários temas e cada um dos temas complementam um outro tema que eu consigo gerar um resultado melhor. E o Tribunal de Contas é uma prova viva disso. Na verdade, eu tenho vários conhecimentos trabalhando juntos para chegar a uma conclusão em um determinado processo. Então, nessa linha de pensamento, a Escola de Contas ela tem que evoluir dentro desse processo. E eu lembro há muito tempo atrás, quando eu iniciei na docência, no meu primeiro semestre de aula, muito nervosa, né, muito nova ainda, entrei diretamente numa faculdade, minha mãe super orgulhosa da filha dela e eu quase passei mal o dia inteiro no meu primeiro dia de aula. E aí, passando um semestre, minha mãe virou para mim e falou assim: Karen, agora você pode ficar mais calma. Você já preparou toda a sua aula, difícil foi iniciar e preparar o material. Agora você fica em paz, no próximo semestre é só você repetir. Gente, isso ela me disse há mais de 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. Não façam conta, por favor. E aí,
O que acontece? Eu virei para ela 15 anos atrás e dei a seguinte resposta: mãe, me perdoe, mas isso era na época do seu estudo, onde o professor repetia exatamente aquele mesmo conteúdo todo ano. Eu não posso fazer isso, porque os exemplos são diferentes, as experiências são diferentes, o contexto é diferente e eu tenho que atualizar. A base, a teoria, ela respeita um certo formato, mas mesmo ela também vai evoluindo. E eu tenho que contextualizar todo o conhecimento que eu tenho dentro da minha realidade. E, gente, se isso eu pensei há 15 anos atrás, no mundo que nós estamos hoje, isso realmente tem que ser trabalhado todos os dias. Então, na verdade, o nosso papel como docente deixa um pouquinho de ser simplesmente transmitir um conhecimento para debater ideias, para trazer experiências. As informações nós temos o tempo todo. Qualquer hora eu abro uma internet e consigo ter acesso a várias definições, a várias teorias. Agora, qual é o diferencial? Eu identificar realmente qual é a informação que é relevante, o que é válido. Porque também nós sabemos que tem um número de informação que não é adequado. E aí, até para saber o que é válido, eu tenho que ter esse conhecimento. Então, quando o nosso aluno entra dentro de sala de aula hoje, ele não quer apenas a teoria, ele não quer apenas uma legislação, ele não quer essa atualização, isso ele busca. E vamos ser bem honestos, quem está vindo por aí tem essa agilidade muito maior do que nós temos. Só que ele quer saber como ele vai colocar aquilo em prática, como ele vai trabalhar aquilo no conhecimento do dia a dia dele. E aí, quer ver um depoimento lindo que nós tivemos em uma visita do SG Presente? Um rapaz chegou para nós e falou assim: nossa, nós fizemos um curso na escola de contas de contratos, licitações, e nós passamos por um momento onde nós tivemos que desenvolver um trabalho. E nós pegamos todo o conhecimento aprendido no curso e o material do curso e sentamos e fizemos um debate. E com este debate nós conseguimos construir, graças ao curso que foi ministrado pela Escola de Contas e pelo conteúdo que estava no material didático. Isto é a resposta que nós queremos. Então, na verdade, o que nós percebemos? Que a Escola de Contas, até hoje, ela tem um papel muito relevante para a construção desse conhecimento, para a prática tanto dos servidores internos quanto dos jurisdicionados. E todos os comentários que nós estamos ouvindo é que realmente vale a pena estar aqui e aprender isso e consegue ter essa aplicabilidade. Mas eu tenho um ponto que diz que é um pensamento muito importante. Ser bom em algo, chegar a ser bom em algo é difícil, mas é muito mais difícil se manter bom do que chegar lá. Então, na verdade, felizmente, eu parabenizo todos que estão aqui, também os que não puderam vir, porque se o resultado existe, é principalmente por quem está em sala de aula dividindo isso. Mas nós também temos que ser conscientes do quê? Nós temos que estar em um processo de construção. E este processo de construção é diariamente. O tempo todo nós temos que buscar uma novidade, uma experiência diferente, debater com o colega. Então, na verdade, o dia de hoje é justamente para nós termos a oportunidade de ter esse momento aqui, debater, conversar e buscar alternativas para que a minha ação educacional seja melhor, para que eu possa melhorar as minhas práticas em sala de aula. E o mais importante, além de melhorar a prática em sala de aula, eu devo ter ciência de que o tempo todo eu estou em observação. Por várias vezes eu já tive 2 turmas com o mesmo conteúdo no mesmo dia. E eu entrava em uma turma, o perfil daquele aluno era um.
eu entrava na outra, o perfil era outro. A minha aula não era a mesma. E eu tinha que ser capaz de identificar isso, porque senão eu não conseguiria atingir ao meu propósito, que era justamente conseguir fazer com que aquele aluno aprendesse o conteúdo necessário. Então, nesse sentido, a Escola de Contas, ela quer trabalhar de outra forma também. Eu comentei com vocês no início que eu tenho mais de 15 anos na docência. E quando eu vim fazer na Escola de Contas o edital, eu passei por um processo de formação docente. E foi muito interessante. Por quê? Porque na escola nós temos o EAD e o trabalho feito no processo do edital trouxe apostila de EAD, como você, de certa forma, preparar uma aula, entre outras dinâmicas. E neste processo, mesmo eu já sendo docente há muito tempo, eu aprendi muito e tive muito prazer em estar aqui. Por quê? Porque eu aprendi de duas formas. Uma, com um conteúdo que foi transmitido brilhantemente para os professores, que por acaso estão nesta sala também. E no segundo momento, porque eu tinha colegas de turma que também tinham algo a me ensinar. Então, essa é a proposta. Nós temos não só o docente que está na nossa frente para trazer o conteúdo, como também nós temos os nossos colegas docentes que têm experiências e que podem e devem ser compartilhadas. Então, às vezes, a gente não sabe como trabalhar e chamar a atenção de um aluno em um determinado tema. E aí nós podemos compartilhar com o nosso colega e, sem dúvida nenhuma, a nossa aula será muito melhor. E aí a Escola de Contas está preocupada em um ponto muito importante, que é o quê? A trilha de formação docente. Que agora a gente vai fazer uma leitura do outro lado. O tribunal, ele tem o propósito com a Escola de Contas de abordar o quê? Eu tenho que preparar os meus servidores internos no TCE, eu tenho que preparar os meus jurisdicionados e agora um desafio ainda maior, a sociedade. E aí, nesse sentido, nós somos privilegiados. Por quê? Porque o tribunal permite a capacitação externa de todos os docentes que estão aqui presentes. Então, a nossa formação técnica vai sendo aprimorada sempre que for necessário. E também internamente, na Escola de Contas. E, além disso, a escola quer permitir o quê? A nossa formação como docente. Em que sentido? Eu tenho que aperfeiçoar a minha técnica no conteúdo, mas eu tenho que aperfeiçoar também o quê? A forma como eu vou transmitir a informação, como eu vou transmitir esse conhecimento. Por quê? Porque o momento é outro. Então eu tenho que evoluir nesse processo. Tá bom, Karen, mas aí nós vamos ter este momento aqui e este momento vai servir para 5 anos? Nunca. Esse momento vai servir para eu evoluir um pouco hoje. Mas daqui a pouco eu tenho que ler mais alguma coisa, daqui a pouco eu tenho que fazer um outro curso, daqui a pouco nós vamos nos reunir de novo. É um processo constante. Tá? Então, para iniciar esse processo, o primeiro ponto é a comunicação. Vamos pensar da seguinte forma. A minha comunicação como docente tem que ser uma comunicação assertiva. E como que eu vou conseguir ter uma comunicação assertiva? A partir do momento que eu conseguir construir com o meu aluno um relacionamento de uma troca de ideias, troca de experiências, e eu conseguir perceber neste aluno as demandas que ele tem. Então, vamos lá. Quando eu estou numa faculdade, eu já tenho que conseguir fazer esse trabalho, mas eu não sei nem aonde o aluno vai atuar. Quando eu estou no Tribunal de Contas, eu já tenho certeza do que ele precisa. Então, eu já posso trabalhar da melhor forma, porque, na verdade, ele quer enxergar a aplicabilidade do que ele está entendendo dentro de sala de aula no seu ambiente de trabalho. Então, a minha comunicação tem que ser assertiva e eu tenho que trabalhar de forma a conseguir isso. Segundo ponto, organização do trabalho pedagógico. Eu não consigo entrar dentro de uma sala de aula sem um planejamento. E eu não sei vocês,
Mas quando eu vou dar uma aula de pós-graduação, a primeira coisa que eu peço é a lista dos alunos com a formação de cada um dos alunos e aonde eles trabalham. Por quê? Porque eu tenho que contextualizar. Eu não posso simplesmente chegar com o conteúdo que eu tenho e ministrar da mesma forma. Eu só vou fazer aquele aluno ter um entendimento se eu entender onde ele trabalha e conseguir direcionar para aquilo. Porque ele vai conseguir enxergar na prática a riqueza do conteúdo que eu estou falando. Então, eu preciso me planejar. Além desse planejamento, o que eu trabalhei com vocês? Esqueçam os cursos isolados. Agora nós vamos ter coordenação por temáticas. E aí eu tenho que conversar com o meu colega. Por quê? Porque este meu colega vai estar dando um conteúdo que pode ser complementar ao meu, ou que pode ser um conteúdo igual ao meu. Mas quando eu chegar em sala de aula, nós temos que fazer a linguagem ser favorável e comum. Não pode ter divergência. E aí essa troca de experiências, ela é importante. Então eu preciso conversar mais com esse docente. E uma outra realidade. Nós temos um problema na escola que eu considero um problema bom, tá? Nós recebemos várias solicitações dos municípios para que existam capacitações nesses municípios. E os temas se repetem. E às vezes nós temos que ter mais de um docente para o mesmo tema, porque senão nós não vamos conseguir o quê? De certa forma, atender todos os jurisdicionados. E aí esses 2 docentes ou 3 docentes que estiverem trabalhando no mesmo tema, por que não sentar, reunir, trocar ideias, trocar conhecimento? Sem dúvida nenhuma, a aula de cada um deles vai ser melhor depois desse contato. Então é muito importante que a gente tenha essa organização do trabalho pedagógico. Formação continuada, acho que nós já falamos um pouquinho aqui, que é eu me aprimorar de forma técnica no meu conteúdo e também aprimorar a minha forma de dar a aula, que é importante. E por fim, processos de ensino-aprendizagem. E este é o ponto principal do nosso momento aqui hoje. Não existe mais uma formatação onde este método de ensino é o melhor. Tudo depende. Tem uma teoria, né, da administração, que ela chama teoria contingencial, que fala que tudo depende. Depende da estrutura, depende do recurso, depende da equipe, depende da liderança. Então, mesmo que 2 pessoas trabalhem em negócios iguais, eles nunca são iguais. O contexto que a pessoa vivencia é um contexto diferente. Então, nós vamos para os municípios. As prefeituras são todas iguais? As pessoas têm formações e competências similares? As prefeituras têm os mesmos recursos? As prefeituras têm as mesmas tecnologias? Não. Então, na verdade, o nosso papel é o básico teórico nós podemos passar, mas a aplicabilidade nós temos que dar condições para que aquele servidor saiba fazer bem o papel dele dentro do ambiente de trabalho dele. É fácil? Não, porque normalmente as pessoas querem uma receita de bolo, e a receita de bolo já não existe há algum tempo. Então, na verdade, eu preciso dar a base e, de certa forma, fazer ele ter reflexões para conseguir colocar aquilo em prática. Então, as ações educacionais, elas têm que passar por um processo de evolução, e as avaliações também. Por quê? Porque eu não preciso tanto daquela avaliação tradicional. Às vezes eu posso ter uma avaliação de uma aplicação prática que exige muito mais daquele aluno e com certeza ele vai ter um entendimento muito maior. Então, na verdade, eu acho que eu quero quebrar um pouquinho aquele conceito que existe uma forma. Não existe uma forma exata.
nós temos que ter o feeling necessário como docentes para perceber qual é a melhor ação educacional, qual é a melhor forma de avaliação. Claro que sempre dentro de um planejamento, de um plano de trabalho, de um conteúdo que realmente seja relevante dentro daquele processo. Então eu tenho que cuidar disso. Então, nesse sentido, vem a parte de trilhas de aprendizagem, onde nós como docentes temos que aprender e nós como docentes temos que saber ensinar. As trilhas de aprendizagem, na verdade, elas são muitas. Não existe uma apenas. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos. E aí, desses exemplos, a escola vai proporcionar para os docentes uma área online onde constantemente nós vamos inserir algumas dicas. E essas dicas, elas podem vir de várias formas. Eu posso ter um podcast, eu posso fazer oficinas com os professores, leituras, artigos, livros, eu posso ter uma visita técnica, vídeos do YouTube. Existe uma diversidade da forma como nós podemos aprender. Só que aí nós queremos dividir isso com vocês de que forma? Vai existir um campo para os docentes. E este campo vai ser constantemente abastecido com novidades. E como nós estamos falando que nós temos uma troca, significa o quê? A escola pode pensar nessas novidades e colocar nesse campo, mas vocês constroem essa novidade conosco. Então, se algum docente tiver algum material importante e fale, nossa, isto foi interessante para o meu aprendizado, a minha aula evoluiu por causa disso, compartilhe conosco também, para que nós possamos postar na plataforma e compartilhar esse conhecimento com os nossos colegas. Isso também é fundamental. E aí, da mesma forma que nós sabemos que existem várias formas de aprendizagem para nós como docentes, nós temos ciência de que essas formas de aprendizagem também podem ser o quê? Compartilhadas com os alunos e com quem está em sala de aula. Então, na verdade, temos que sair da nossa zona de conforto, às vezes, e criar novas possibilidades. E o mais interessante, quando a gente consegue isso, a nossa aula passa a ser mais prazerosa. E aí ela se torna leve e o resultado é bem superior. E, buscando isso, nós vamos ter o quê? A ideia de hoje, não quer me dar atenção, que é justamente a presença do Bernardo e do Gaspar, que estão conosco aqui hoje. São várias as metodologias de aprendizagem. O Bernardo tem um conhecimento grande em PBL e o Gaspar um conhecimento grande em estudo de caso. Claro que também tem conhecimento em outras áreas, mas o que eles vão abordar hoje especificamente são essas duas metodologias. Aonde nós queremos chegar? São as duas únicas metodologias a serem utilizadas? Não. São as metodologias que eu devo utilizar em sala de aula? Depende. Observe o seu público, observe o seu conteúdo, observe se você pode utilizar isso. Mas nós precisamos entender essas metodologias para poder o quê? Pensar em qual momento ela será útil para o nosso trabalho. Então, a experiência deles para nós vai ser muito relevante no sentido que de termos a oportunidade de ganharmos a profundidade que eles têm nessas duas metodologias e, possivelmente, trazer isso para a sala de aula. Em outras situações, teremos a oportunidade de compartilhar outras ideias. Mas no dia de hoje, a gente vai focar um pouquinho nesses dois conhecimentos e eu tenho certeza que sairemos daqui refletindo e com muitas ideias fervilhando para que a gente possa atuar
em sala de aula. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, e agora realmente eu vou transferir para os conhecedores do assunto. Bernardo, por favor. Só mais um detalhe. Ao final, Bernardo vai fazer a explanação dele, depois o Gaspar vai fazer a explanação, e ao final todas as dúvidas, debates serão respondidos pelo Bernardo e pelo Gaspar. Então já façam as suas anotações, porque esse é o momento do nosso aprendizado. Obrigada.